Olá pessoal, boa noite. Em primeiro lugar eu quero me apresentar, meu nome é Jonatas e eu faço parte do grupo que vai apresentar para vocês o experimento relacionado à velocidade limite. Esse grupo é composto por Beatriz, Diogo, João, por mim, Lorena, Marina, Paulo e o Rafael. Bem, em primeiro lugar eu gostaria de fazer uma introdução falando um pouco sobre queda livre, tá? O primeiro entendimento que nós temos sobre queda livre na história da humanidade vem de Aristóteles, em mais ou menos 300 a.C. E ele tinha três conceitos rudimentares, mas que foram a base para que nós pudéssemos estudar isso que a gente chama de queda livre e a cinética e tudo mais que nós temos hoje. O primeiro fator que ele considerava, ele entendia que os corpos caíam porque a constituição química deles tinha elementos que eram naturais da Terra, e isso fazia com que os corpos caíssem. Ele também entendia que a velocidade do corpo era diretamente associada ao peso, né? Então ele entendia que qualquer objeto em queda chegava a uma velocidade v, e nessa velocidade ele continuava se movendo até o fim da sua trajetória. Até aí é o conceito de velocidade limite. E posteriormente ele aceitou que havia um efeito característico na queda, que seria a resistência atmosférica, a qual ele chamou de R. Então ele entendia que a velocidade era diretamente proporcional e sofreria uma diminuição com a resistência do meio, né? Chegando a V igual a P sobre R. O que ocorre nesse ponto é que ele acreditava que um objeto de 1 kg, comparado a um objeto de 10 kg, esse objeto de 10 kg cairia 10 vezes mais rápido do que o objeto de 1 kg. Então, continuando sobre queda livre, quase 2000 anos depois, nós encontramos os estudos de Galileu. Ele conseguiu entender que os corpos caíam com a mesma aceleração, baseado em experimentos, né? Experimentos também rudimentares. Ele usava um relógio de água e usava rampas para poder ele conseguir enxergar melhor a aceleração. Mas, basicamente, de forma experimental, ele encontrou que objetos com grande diferença de peso acabavam chegando no solo com uma diferença muito pequena. Então, não existia uma relação diretamente proporcional peso e velocidade, mas sim existia a resistência do ar, que acabava sendo mais forte dependendo do diâmetro do objeto e dependendo também da massa do objeto. Ok? Nós encontramos um vídeo no YouTube que o astronauta Dave Scott ele realiza esse experimento de Galileu, o famoso, né? Que é a comparação entre a queda de uma pena e de um martelo. E é legal que ele consegue fazer isso, como ele está na Lua, é um ambiente isento de atmosfera. Então a gente vai conseguir enxergar o resultado nesse vídeo. Vou pedir a atenção de vocês agora. Ele está falando que tem uma pena e um martelo em suas mãos. E ele explica que o senhor Galileu falou desse experimento e que eles encontraram um local melhor para poder realizá-lo. Bem, então ele falou, né, que ia deixar os dois objetos caírem ao mesmo tempo e que ele esperava que os dois chegassem ao solo ao mesmo tempo. E, como vocês puderam notar no vídeo, foi exatamente o que acabou acontecendo. Pois bem, falando sobre queda livre, vamos agora falar sobre velocidade limite. O que é velocidade limite?
O corpo, quando ele está em repouso, ele não tem nenhuma resistência atmosférica. A partir do momento em que ele é... Não vamos usar a palavra lançado, vamos dizer que ele é deixado cair, ele sofre aceleração gravitacional. Quando essa aceleração vai aumentando, ele vai aumentando também a resistência do ar, de maneira tal que num dado momento da queda, a aceleração da gravidade e a resistência oferecida pela atmosfera serão iguais. Ou seja, teremos uma aceleração nula e teremos uma velocidade constante. Essa velocidade constante é a velocidade chamada limite. E aqui a gente vai fazer uma representação gráfica. Vejam que nós temos uma esfera que ela vai cair no sentido do eixo Y, e ela tem atuando sobre ela no sentido para baixo o peso, que é igual a massa vezes gravidade, e também ela tem a resistência, a força F ali em cima, que seria menos K, K seria o coeficiente de atrito, vezes a velocidade. Então seriam essas forças que atuariam sobre um corpo durante uma queda, e a gente poderia chegar na velocidade limite. Pessoal, essa é a minha parte do trabalho, obrigado. Vou deixar agora com o pessoal do grupo. Valeu!